Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre toda essa questão envolvendo os conflitos que estão acontecendo agora lá no Oriente Médio. Então, como você já sabe, o Oriente Médio atualmente ele está em chamas. Depois que o Ali Khamenei caiu, o Irã começou a retaliar em vários países pela região do Golfo. Cerca de 14 países já foram afetados pelos ataques do Irã, inclusive países europeus ocidentais, como por exemplo a França, a Itália e também o Reino Unido tiveram ali instalações afetadas pelos ataques do Irã. Então a gente consegue observar que a coisa ela segue escalando e está escalando de uma forma preocupante. O presidente Trump ele já veio a público dizer que isso daí pode durar cerca de 4 a 5 semanas, essa operação e todo esse conflito que está acontecendo agora lá. Mas a gente consegue observar que se a coisa continuar andando do jeito que está andando, isso daí pode afetar a economia global e, claro, a economia aqui do Brasil também. E a questão é que depois que o Ali Khamenei caiu, ele inclusive elegeram ali outro líder supremo interino. Então o Irã já segue sobre nova liderança suprema. Entretanto, recentemente surgiu aí relatos de que o Irã havia ordenado o fechamento do Estreito de Hormuz. Então a Guarda Revolucionária Islâmica estava autorizada a incendiar, a bombardear e a bloquear qualquer navio ali exportador de petróleo que passasse por aquela região. Os Estados Unidos eles não confirmaram de fato o fechamento do estreito, dado que há relatos de que existem tropas americanas ali protegendo aquela região. Tem F-35, tem destroyers, inclusive o porta-aviões Abraham Lincoln está ali posicionado ali para evitar de fato esse fechamento, mas há esse temor em relação aos barcos exportadores que passam por ali, dado que se tiver tropa americana ali e se tiver tropa do Irã ali e houver um conflito, então é a mesma coisa do estreito está fechado. Afinal, não tem como nenhum barco transitar, nenhum barco passar por ali em meio de um conflito, em meio da guerra. E é claro que nós podemos afirmar que se de fato os barcos exportadores e até mesmo importadores de petróleo não conseguirem passar por ali, então isso daí pode afetar a nossa economia, a economia global, vamos dizer assim, inevitavelmente a nossa economia, dado que, como você já sabe, nós já até falamos, já conversamos já sobre isso, pelo Estreito de Hormuz é onde passa cerca de 20 a 25% do petróleo que abastece o mundo. Então, se parar de escoar esse petróleo ali pelo Estreito de Hormuz, então os caras vão ter que procurar uma rota alternativa. Mas só que o problema é que se for procurar outra rota alternativa, então isso daí pode custar mais tempo. E quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de mercado, tempo é dinheiro, tempo é essencial, entendeu? Então, esse deslocamento ali visando outras rotas marítimas para poder se desvencilhar do Estreito de Hormuz é algo que pode, da mesma forma, balançar aí negativamente os mercados, entendeu? E elevar o preço do petróleo para cima. O preço do petróleo, que é a maior preocupação, o petróleo Brent, o barrilzão, entendeu? O barrilzão bruto. Então, fácil, o Brent ele pode passar aí dos $100. E se passar dos $100, então você pode ter certeza que isso daí vai balançar os mercados, vai balançar a economia global e pode jogar a inflação global para cima, principalmente quando a gente fala aí de preços de combustíveis. E recentemente, se você vem acompanhando essas nossas conversas aqui, no nosso vídeo passado a gente falou que isso daí pode afetar a nossa gasolina aqui, esse aumento do preço do petróleo, dado que a gente usa esse petróleo também vindo de lá de fora, entendeu? Por mais que a gente seja rico de petróleo, a gente ainda precisa comprar petróleo de lá de fora. E esse petróleo, se ele chegar mais caro aqui, então inevitavelmente isso daí vai ser repassado para o preço da gasolina, que vai começar a subir e vai jogar a inflação para cima. A gasolina, que já vem de uma alta desde janeiro, a inflação de janeiro mensal ela veio acima do esperado por conta de um aumento dos preços dos combustíveis, e esse aumento aí do petróleo por conta dessa crise global pode impulsionar isso daí mais ainda. E é claro que se o preço da gasolina está subindo, então inevitavelmente o preço de todas as outras coisas da nossa economia também tende a subir, dado que o Brasil ele
é um país que não é ferrovizado, vamos dizer assim, a gente não tem muita ferrovia, então o nosso transporte de recursos e de suplementos para todas as áreas da sociedade, ela ocorre majoritariamente através ali do transporte dos caminhoneiros. Os caminhoneiros usam aí basicamente diesel para poder transportar esses recursos. Então, se o preço do diesel, se o preço da gasolina ou qualquer outro combustível que seja utilizado para poder transportar esses recursos subir, então inevitavelmente o preço dessas mercadorias que estão sendo transportadas tende a subir também. Então, quando a gente fala dessa crise lá no Oriente Médio, o principal risco que eu consigo enxergar aqui para nossa economia é basicamente esse, do preço do petróleo subir e jogar o preço dos combustíveis para cima, e o preço dos combustíveis para cima jogar outros produtos da nossa sociedade aqui também para cima, entendeu? Então é um efeito em cascata que pode acontecer, mas só que tem um fator positivo que pesa ao nosso favor, que é basicamente o dólar controlado, entendeu? Então, pelo fator da gente ter um dólar atualmente fraco aqui no Brasil, girando aí na casa dos 5,10, no máximo 5,30, então isso daí pode contribuir a nosso favor se o preço do petróleo lá fora começar a disparar muito. Então o preço lá fora do petróleo pode subir, mas só que a gente com um dólar mais fraco, um real mais valorizado, a gente pode comprar esse petróleo a preços menores. A gente vai importar esse petróleo usando aí uma moeda mais valorizada perante o dólar. E isso daí pode ajudar na questão dos preços, pode fazer com que os preços não subam de maneira total. Se subir, eles sobem aí pouco, dado que o dólar ele não está completamente valorizado aqui no Brasil. A gente tem um dólar aí quase na casa dos 4,99. A última vez que eu vi tava 5,10. Não sei quanto que tá agora, mas o que eu sei é que o dólar ele tá fraco globalmente, e esse enfraquecimento do dólar pode ser aí a salvação da nossa economia e a salvação inclusive do nosso bolso. Afinal, se tivesse acontecendo esse problema lá no Oriente Médio, o preço do petróleo subindo, etc, e a gente ainda tivesse um dólar forte, um dólar na casa dos R$6, aí era apocalipse, aí não tem jeito, aí a gente tava completamente perdido, a inflação ia destruir tudo, entendeu? Mas só que a gente tem esse fator pesando, esse fator geopolítico pesando, mas só que a gente tem um fator aí de sorte, não por conta de cenário doméstico, mas por conta de cenário externo. A gente tem esse fator de sorte do dólar está aí enfraquecido globalmente, e inclusive aqui no Brasil, girando aí na casa dos 5,10, e com isso daí a gente passa a importar esse petróleo pagando um dólar mais fraco. Isso daí pode ajudar os preços da gasolina, dos combustíveis não se descontrolarem de vez aqui no Brasil. Mas só que tem outra questão também que pode nos beneficiar caso de fato os caras, esse cenário aqui ele é mais incerto, mas é um cenário que envolve basicamente a Petrobras ou as principais empresas brasileiras aí que importam petróleo, de absorver esse preço maior do petróleo lá fora, entendeu? Então os caras podem optar aí por absorver, ou o governo pode optar por não repassar esses preços maiores, caso de fato eles aconteçam, os preços maiores do petróleo, né, que reflete nos combustíveis. Mas só que esse daí é um cenário mais incerto. Depender do cenário doméstico é um cenário mais complicado, é um negócio mais difícil, entendeu? Então a gente vai jogando pelo que é mais fácil, pelo que é mais certo de acontecer, e o que a gente vê que é mais certo de acontecer é a gente pagar menos por conta do dólar estar mais barato, entendeu? Então é basicamente isso daí. O conflito continua lá no Oriente Médio. O Trump já deu um prazo aí de pelo menos 5 semanas para isso daí se desenrolar. A gente não sabe se vai durar somente isso, dado que se envolver outros países aí aliados do Irã, então inevitavelmente a coisa pode escalar a níveis globais, entendeu? Principalmente se envolver aí a China e a Rússia. A China eu duvido que ela se envolva militarmente, e também a Rússia não, dado que eles têm que se preocupar lá com a questão da Ucrânia. Mas só que mesmo assim a gente nunca sabe o que pode acontecer. O cenário geopolítico é sempre volátil, entendeu? O mundo é volátil, o Brasil é volátil e tudo é volátil. Mas atualmente o Oriente Médio, as coisas estão esquentando por lá,
Estreito de Hormuz pode ser fechado, e se for fechado, então inevitavelmente o preço do petróleo vai subir, mas só que pelo menos a gente vai importar petróleo pagando um dólar mais fraco, dado o enfraquecimento do dólar globalmente. Aí agora, se o dólar começar a se fortalecer, começar a subir diante dessa crise, se o mundo perceber que está acontecendo aí uma recessão global por conta dessa crise, e os investidores, todo mundo começar a migrar novamente para o dólar, então inevitavelmente o dólar vai começar a subir de novo, e aí o cenário de apocalipse começa, entendeu? Porque o dólar tá fraco agora, basicamente por conta da rotação internacional de investidores que estavam ali saindo dos Estados Unidos, se desvencilhando de dólar e estavam entrando em economias emergentes, inclusive aqui no Brasil. Se esse cenário mudar, os investidores internacionais começarem a observar ali que vai acontecer uma crise global por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, ou um escalonamento da guerra, e eles voltarem para o dólar, dado que o dólar, como você já sabe, é a moeda porto seguro do mundo. Quando tem crise, todo mundo vai para dólar. Então, nesse cenário, o preço das coisas aqui vai subir. E se Petrobras ou o governo brasileiro não absorver esses preços, conforme nós falamos anteriormente, então inevitavelmente as coisas vão se complicar aqui pra gente também. Mas vamos esperar, vamos olhar, vamos analisar para ver o que vai acontecer. Ainda é cedo, então é basicamente isso daí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.